Tudo bem. Perfeito. Ó, ok, 5 segundos, ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite, professor Ângelo. Boa noite, Franz. Boa tudo noite. Bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Muito obrigado aí pelo convite, pelo aceite do convite, para estar com a gente aqui hoje, contribuindo um pouquinho nesse momento que a gente tem passado, né? Queria agradecer também a presença aí dos nossos alunos, do IFE, Campo Centro, né? Alunos de outros campi, de outras instituições. Queria agradecer o pessoal do Centro Acadêmico, aos professores também que estão aqui presentes, né? Já vi que está o professor Rodrigo Marcel aí, sempre presente conosco. E hoje a gente vai estar aqui, mais uma web palestra aqui, né, com parceria do Centro Acadêmico, com o curso de licenciatura em Ciência da Natureza, e nós aqui da coordenação, levando informação para vocês, e hoje com uma transmissão aí simultânea pelo núcleo de imagens do IFE Campo Centro. Agradeço aí também ao João Marcelo aí pelo apoio, pelo suporte, né, para fazer essa transmissão aí lá para o IFE Tudo. Então, mais uma vez, professor Ângelo, seja bem-vindo, professor Ângelo, que é licenciado, né, tem licenciatura plena em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação em Marketing Esportivo pela Universidade de Castelo Branco e em Educação pela Universidade de Estácio do Sá, e também é mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade de Castelo Branco, né? Foi docente e coordenador do curso de Educação Física na Estácio, é empreiteiro pelo SEBRAE desde 2017 e é professor deste Instituto Federal no campus avançado de São João da Barra. O professor Ângelo vai falar sobre o tema Você, na sua agenda. Queria que o professor ficasse à vontade para fazer a explanação, e você fica bem à vontade, professor, tá? Para interagir com os alunos, e os alunos vão normalmente deixando, né, os presentes aqui, vão deixando as perguntas no chat, e a gente pode fazer ao final ou quando o senhor achar melhor, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra. Puxa, muito obrigado, Franz. Então, eu vou começar primeiro agradecendo essa oportunidade, né? Vou agradecer inicialmente a professora Érica Neto, minha colega no curso de licenciatura em Educação Física aqui do IFE de Campos, né? E ao Hudson Medeiros, que é o aluno do curso de Ciências da Natureza, que me fez o convite, e você, Franz, por estar me recebendo tão bem, e ao mestre Diogo Marcelo, que eu já conheço aqui do campus, e até por trabalhos desenvolvidos lá no campus São João da Barra. Muito bom estar trabalhando com todos vocês aqui hoje. Então, feito o agradecimento, por que a Érica, né, pediu, me convidou, né, me indicou para estar falando sobre isso aqui com vocês? Porque antes de virar tio, né, professor de Educação Física Escolar, no IFE de São João da Barra, que eu entrei, a primeira turma nossa em São João da Barra, em 2015, eu trabalhei desde 1985 em academia de ginástica. Então, desde esse tempo até entrar no IFE, eu trabalhei com prescrição e orientação de exercícios para pessoas de diferentes idades. E o que aconteceu com essa experiência, né? Essa experiência me mostrou que as pessoas, como diz o professor Mauro Ghiseline, as pessoas têm desejo, mas não têm vontade. Elas querem adquirir, por exemplo, uma estética corporal melhor, mas elas não têm vontade de fazer aquilo que é necessário para alcançar esse objetivo. Então, assim, quando eu pergunto o tema, né, o nosso tema Você na sua agenda, é justamente para lembrar as pessoas que para que você conquiste qualquer novo hábito, para que você conquiste, por exemplo, o emagrecimento, o aumento da massa muscular, a melhoria da sua saúde, é necessário que você pratique diariamente o autocuidado. E aí você vai precisar lembrar que você existe na sua agenda. É muito comum a gente preencher a nossa agenda do dia, da semana, inclusive, com os nossos afazeres, principalmente os profissionais, né? Ou até afazeres de casa. Eu tenho que levar meu filho para a escola, tenho que depois encontrar com meu marido ou minha esposa em algum lugar, tenho que fazer compras, tenho uma reunião de trabalho.
E aí você percebe, quando você lê a sua agenda da semana, você percebe que em nenhum momento lá está o seu nome. Lá está, você dedicou algumas horas, né, daquele dia, ou nem que seja alguns minutos daquele dia, para o autocuidado. Alguns minutos, por exemplo, para você fazer uma caminhada, alguns minutos, por exemplo, para você fazer uma alimentação saudável na hora adequada, alguns minutos, por exemplo, para você beber água, alguns minutos, por exemplo, para você cuidar do seu sono, para que ele tenha mais qualidade. Então, por incrível que pareça, é muito importante que você crie na sua vida uma disciplina, não só disciplina para fazer trabalho ou afazeres de casa, mas também para cuidar de você. Tá? Por isso, o tema, né, o nome da nossa palestra aqui é Você na Sua Agenda. E aí, o que aconteceu, gente? Até a chegada do coronavírus, nós vivemos uma situação assim, toda vez que se falava em autocuidado, perguntava para as pessoas assim, você pratica exercício físico regularmente? Ah, eu não tenho tempo. Você procura fazer uma alimentação mais saudável? Ah, eu não tenho tempo para fazer. Você procura dormir pelo menos 8 horas por dia, por noite, no caso? Ah, não tenho tempo para isso, eu durmo tarde, acordo cedo, enfim. Então, a palavra tempo era sempre a nossa principal desculpa para não nos cuidarmos. E aí, o que aconteceu com o tempo? A gente tem, assim, hoje, alguns autores estão escrevendo sobre AC e DC, antes do Covid e depois do Covid. Então, eu quero incluir aí o durante o Covid, né? O que no caso, a Covid-19 nos trouxe, de novo? Ela nos deu tempo, gente. Aquele tempo que a gente não tinha, hoje nós temos. Por que nós temos? Porque nós estamos em casa. Nós estamos aí na tal da quarentena ou distanciamento social. Na verdade, a gente ganhou mais tempo para ficar em casa. Nós ganhamos mais tempo para nós. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Estamos usando com sabedoria? Eu trabalho com adolescente, né? Nós trabalhamos na educação física do IF com o ensino médio. Então, eu brinco com eles que nós trabalhamos com humanos de 15 a 18 anos. E está sendo uma experiência muito interessante o contato com eles. A gente faz contato com eles através de lives, né, da escola, ou através de reuniões como essa aqui, via Zoom. E o que está acontecendo? O que eu estou obtendo de retorno deles, né, de feedback, é que, professor, porque eu pergunto, meu filho, aí como é que está você? O que você anda fazendo nessa quarentena? Professor, eu estou acordando meio-dia, quer dizer, já acorda, já praticamente vai almoçar, depois ele fica ruminando com o celular durante a tarde toda, quando chega à noite ele vai para o Netflix, e aí vai dormir ou para o videogame, né? E aí vai dormir 2, 3 horas da manhã, e no dia seguinte se repete essa rotina, e para alguns, infelizmente, essa rotina está se repetindo há 3 meses, que é o tempo que a gente já está em casa. Então, imagina, mesmo que você fosse um praticante regular e orientado de atividade física, depois de 3 meses, nessa rotina que eu acabei de descrever, só comendo e dormindo e olhando para telas diferentes, uma hora é o celular, outra hora é a televisão, provavelmente, com 3 meses de destreino, né, de vida sedentária, e com uma ingesta aumentada, porque quando você vai para o Netflix, normalmente tem uma pipoquinha, ou tem um chocolate, ou tem uma garrafa de Coca-Cola do lado. Nada contra, nada disso, eu até gosto também. Só que é importante, como tudo na vida, que haja equilíbrio, que você faça essas coisas, mas que você não deixe de se cuidar, principalmente incluindo aí a atividade física na sua vida. Perfeito? Então, já fica aí uma reflexão para vocês aí, depois me dizerem, ao final da palestra, quem é que está aí nesse modelo que eu acabei de citar, né, com essa rotina muito sedentária, e quem é que está se mantendo ativo nesse período. E por que a gente deve se cuidar, né? Qual a importância
de você incluir o seu nome na sua agenda. O povo, quer dizer, o grupo aqui que trabalha com ciências da natureza, com certeza já ouviu falar de uma palavra, já conhece a palavra sustentabilidade. E também conhece um autor, que é o jornalista André Trigueiro, que fala disso com muita frequência. Em uma dessas palestras do André, que agora ele tem feito várias lives, inclusive, no Instagram dele, numa dessas palestras, ele comentou sobre, ele fez uma pergunta assim, e você é sustentável? Aí eu fui buscar uma definição, né, uma das definições de sustentabilidade do dicionário, e sustentabilidade é o seguinte, é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Então, vamos imaginar nós, né, nós humanos, como um sistema. O nosso sistema aqui, aliás, a gente tem vários sistemas, né? Sistema digestivo, sistema músculo-esquelético. Então, vamos imaginar o nosso corpo, nós humanos, como um sistema, e o que a gente está fazendo para manter, aí vem outra palavrinha muito importante, um estudo muito atual, que é o estudo da longevidade, né? Como se manter sustentável e longevo de forma saudável por mais tempo. Porque não adianta, gente, pensar em só viver mais. Eu quero viver até os 100 anos. Beleza, mas como é que você vai chegar nesses 100 anos, né? Pra vocês terem uma ideia, um outro autor muito interessante que eu tenho estudado por conta de buscar essa informação sobre longevidade, é o Dr. Alexandre Kalash. O Dr. Alexandre Kalash é médico e é um dos maiores especialistas em longevidade que nós temos no Brasil. E ele diz o seguinte, que para que nós tenhamos uma longevidade saudável, né, que a gente consiga viver mais e melhor, por que eu digo viver mais e melhor? A medicina e os avanços, né, até na questão de algumas políticas públicas, inclusive, tem nos dado a condição de vivermos mais tempo. Pra vocês terem uma ideia, quando eu nasci, lá no meu período jurássico, na década de 60, a expectativa de vida do ser humano era de 54 anos. Teoricamente, eu deveria ter morrido ano passado, que foi quando eu completei 54 anos. Mas, graças a esses avanços todos, eu estou aqui falando para vocês hoje e, se tudo correr bem, né, na atual expectativa de vida, eu vou viver até os 75. Só que eu posso chegar aos 75 mal, eu posso chegar acamado, posso chegar com uma doença grave, né, posso chegar com pouquíssima força muscular, não conseguir fazer o que a gente chama de AVDs, atividades da vida diária sozinho, vou precisar de ajuda para realizá-los. E o ideal é que seja exatamente o contrário, que eu tenha com 75, 80, 90, até 100, como a gente vê aí, né? A gente tem alguns, de vez em quando eu até compartilho esses vídeos com os alunos da educação física, você vê, nós tivemos a dona Laura, ano passado, ela bateu o recorde, dona Laura, ela bateu o recorde de nado peito da sua categoria de 100 anos de idade. E o detalhe é que a dona Laura começou a fazer natação aos 70. Então, uma outra coisa que o Dr. Kalash fala sempre é o seguinte, nunca é tarde para começar. A frase dele é, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para começar. E eu uso muito essa história do quanto mais cedo, melhor, com os adolescentes, nossos alunos do IF, porque isso é um fato. Quanto mais cedo eu tiver a consciência de que a cada dia, né, que eu acordo e que eu coloco o meu nome na minha agenda e que eu faço alguma coisa para o meu autocuidado, a meu favor, toda vez que eu sento, por exemplo, em Campos, eu vou almoçar no DNA Natural,
da nossa amiga Juliana Lima, eu estou fazendo um grande benefício para o meu corpo. Toda vez que eu adentro a academia de ginástica para fazer um treino de musculação, eu estou beneficiando o meu corpo, eu estou dando a ele com essas ações, e se elas tiverem constância, também não adianta você, como a gente tem assim, segunda-feira é o Dia Mundial da Culpa, né? O pessoal vem do domingo, que assistiu lá o Dr. Drauzio Varela falando sobre saúde no Fantástico, aí bate aquele peso na consciência, o que você faz segunda-feira? Você corre para se matricular na academia. Aí você se matricula na segunda, vai na terça, faz um treino e depois só volta 1 mês ou 2 meses depois. Sem essa regularidade, você também não vai conseguir trazer nenhum benefício para o seu corpo. Tá? Então, uma coisa muito importante para quem começa a se cuidar, não só na alimentação, mas na prática regular do exercício físico, é a constância, é a regularidade. Tá? Não adianta fazer uma vez e depois demorar um tempão de novo, porque assim, principalmente no exercício físico, é aquela famosa síndrome do recomeço. Eu estou sempre começando. E aí, quem está sempre começando, quem já passou por isso, sabe que começar é sempre difícil, né? Aquele primeiro treino na academia, ou a primeira vez que você vai caminhar, aí você vai e começa a caminhar. Aí você caminha uma vez ou duas, e depois para e volta. Aí quando você vai voltar, é tudo aquilo difícil de novo. Por quê? Dos grandes benefícios da constância, da frequência do treino, é que você vai ganhando condicionamento físico, você vai melhorando a sua performance, e com isso, aquele treino, aquela atividade, seja musculação ou caminhada, ela vai ficando mais fácil de ser realizada. E aí você vai monitorando isso para aumentar a intensidade dessa atividade. E aí você vai ganhar uma outra coisa fantástica, que é a disposição para realizar as suas AVDs, as suas atividades da vida diária, assim como as suas atividades profissionais. Que é um negócio muito ruim, por exemplo, você trabalha loucamente de segunda a sexta, aí quando chega na sexta-feira, que a sua família te demanda atenção, né? Espera você, sexta-feira o papai ou a mamãe vai estar disponível para a gente passar um final de semana ativo. Vamos à praia, vamos ao cinema, ou vamos viajar. E aí você chega a casa morto, né, de cansado por conta da semana pesada de trabalho, né, intensa. Como você está destreinado, o que acontece? Como você tem uma vida sedentária, você vai entrar no módulo urso. Você vai entrar na sexta-noite, vai hibernar até segunda de manhã e recomeçar aquela vida profissional de novo. E aí, mais cansado você vai ficar. Por incrível que possa parecer, gente, quando você vai fazer um treino, mesmo que você esteja cansado, e você treina, ao final desse treino, por conta dos benefícios fisiológicos, né, das ações fisiológicas, das reações químicas que acontecem no corpo, você tem um cansaço, obviamente, porque você está gastando energia, mas você ganha em disposição. E aí as suas semanas vão ficar melhores. E aí, quando chegar na sexta-feira, você não vai estar mais morto, você vai ter disposição para viver momentos felizes ao lado das pessoas que você ama. Então, esse é um dos grandes benefícios da prática regular e orientada da atividade física, assim como do autocuidado como um todo. Perfeito? E aí, voltando ao Dr. Alexandre Kalash, ele diz que nós precisamos acumular 4 capitais ao longo da vida para termos uma longevidade saudável, que são, primeiro, capital social. É importante que eu vá nutrindo a minha vida com amizades, com bons relacionamentos saudáveis, né? Por que isso? Porque não é tão bacana a gente, por exemplo, eu tenho recentemente, né, dentro dessas atribuições profissionais que eu tenho hoje, o mais recente foi
fazer parte do time dos docentes de licenciatura em Educação Física. E é um prazer enorme trabalhar com esse time. É tão bacana você conseguir chegar num grupo, fazer parte do grupo onde você consegue interagir com qualidade, onde você tem pessoas que estão somando, não só para o profissional, mas para o pessoal que se preocupam com você e vice-versa. Então, esse trabalho em time, num time acolhedor, isso faz um bem enorme para você, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Outro capital que é importante você acumular é o capital financeiro. Aí você vai dizer, pô, mas está preocupado com dinheiro? Claro que sim, porque nós vivemos no mundo capitalista. Né? No mundo capitalista, você precisa de dinheiro para conquistar algumas coisas, dentre elas, inclusive, uma saúde de qualidade. Você ter, dentro da nossa realidade, um bom plano de saúde, ter acesso a uma medicação que vai fazer efeito significativo naquilo que você precisar se cuidar. Por exemplo, se você, ao longo da sua história, se tornar um hipertenso controlado como eu, né? O que vai ser necessário? Eu, desde 2006, que eu tomo um remedinho todo dia. E esse remedinho tem um valor, então eu preciso comprá-lo para que eu mantenha a minha qualidade de vida. Temos o capital de conhecimento, e aí tem um conceito moderno chamado lifelong learning, que é estudar para o resto da vida. Aliás, eu estou vendo aqui umas carinhas bem jovens aí, pessoal do ensino médio, ou até que estejam começando o ensino superior. Gente, não existe mais aquele papo de que, eu concluí os meus estudos, né? Ou, eu me formei, eu fiz uma graduação, estou formado. Sinto dizer que nós todos vamos precisar estudar para o resto da vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse mundo em constante mudança, em constante transformação. Quem imaginou que nós iríamos passar pelo que estamos passando hoje? Quem imaginou que eu estaria fazendo palestra não presencial, né? Que é uma coisa que eu acho que que eu estaria fazendo lives agora, através do Instagram. Se alguém me contasse isso há 3 meses atrás, eu ia dizer que eu não faria, ou que seria impossível para mim, né? Mas foi necessário que aprender novas metodologias, aprender coisas novas, aprender a usar a tecnologia a favor do aprendizado. E a gente continua nessa evolução. E que bom que essas oportunidades aparecem para que a gente possa se reinventar. E o quarto capital, que na verdade é o primeiro, o mais importante de todos, é a saúde. A saúde é o nosso bem mais precioso e, por isso, é extremamente importante que a gente cuide da nossa saúde. E aí, professor, qual a definição de saúde? O que é saúde? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, desde antes de 1943, saúde era considerada assim, o contrário de doença. Se eu não estou doente, eu estou saudável. Só que, de 1943 para cá, a Organização Mundial de Saúde entende saúde como bem-estar biopsicossocial. E aí, alguns autores até vão incluir aí o espiritual, mas vamos ficar aqui no tripé básico, né? Que é o que é o bio? O biológico é a sua saúde física. O psicológico é a sua saúde emocional. Como é que é a relação? Como é que está você com você mesmo? E a social, que é a sua relação com as pessoas que estão à sua volta. E aí podemos incluir familiares, amigos, colegas de profissão. Quanto mais saudável for esse relacionamento social, mais saudável você vai estar. Percebe que são 3 dimensões básicas: física, psicológica e social. Quando se entendeu que a saúde é muito mais do que o contrário de doença, aconteceu um novo conceito, que é o conceito de contínuo de saúde. O que é isso, professor Ângelo? Contínuo de saúde é o seguinte: se a saúde é bem-estar biopsicossocial,
eu posso afirmar que eu sou plenamente saudável o tempo todo? Impossível. Em alguns momentos da minha vida, graças a Deus, né, da nossa vida, a gente consegue chegar, ter esse momento pleno, né, de saúde plena, onde o físico está bem, o psicológico, eu me olho no espelho, gosto do que eu estou vendo, eu interajo com felicidade e de forma empática com as pessoas com as quais eu convivo, e aí eu estou bem. Mas, de vez em quando, como é da vida, às vezes você acorda resfriado, ou às vezes você se olha no espelho e vê que você está meio fora do peso e fala, puxa, eu preciso melhorar isso aí, não estou me sentindo bem comigo mesmo. Ou você tem um atrito no seu local de trabalho, ou até com um cônjuge. Então, essas coisas arranham, né, o seu estado saudável. Perfeito? Então, assim, é interessante manter o equilíbrio, obviamente, dessas dimensões, mas sabendo que, de vez em quando, pende mais para um lado ou para o outro. Então, até o contínuo de saúde, ele é representado graficamente como uma reta, né? Uma seta apontando para a direita e outra para a esquerda. Então, segundo essa definição, ela indica o seguinte: quando você pratica regularmente o autocuidado, você faz uma ingesta adequada de alimentos, né, priorizando os alimentos mais saudáveis. Quando você pratica atividade física orientada e regularmente, quando você dorme bem, quando você bebe água suficiente, você está fazendo o quê? Quando você se relaciona bem com as pessoas, quando você cuida de você mesmo, quando você está bem consigo mesmo, você está fazendo o quê? Você está gerando ações que encaminham você para o lado da saúde. Agora, se você dorme mal, come mal, tem uma vida sedentária, aí você está, como diz o pessoal, brinca aí normalmente, que está cantando para subir, né? Você está se descuidando. E aí a tendência é que você fique doente. Em tempos de coronavírus, essa é uma grande preocupação, porque quando você não tem essa atitude preventiva, o que você está fazendo com a sua imunidade? Você está deixando a sua imunidade baixa. E uma imunidade baixa hoje promove, né, te deixa mais vulnerável a pegar esse vírus. Beleza, gente? Espero que esteja tudo correndo bem por aí. Vou beber só uma aguinha para... Tá tudo certo, professor. Tá ótimo. Tudo certo aí? Tudo caminhando bem? Tudo tranquilo. E aí, saúde. Existe um colega nosso da educação física, professor Marcos Narras, que escreveu um livro que é assim, leitura obrigatória para todos os professores. E eu recomendo também para as pessoas que não são profissionais de educação física, porque ele é como se fosse um guia para a sua qualidade de vida. O nome do livro é Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. E nesse livro, a grande contribuição do professor Marcos Narras para nós é quando ele define, por exemplo, que saúde, como eu acabei de explicar para vocês, está totalmente relacionada com a nossa qualidade de vida. E segundo Narras, a qualidade de vida ela depende de parâmetros socioambientais, né, que são aquelas coisas que estão ao nosso redor, e parâmetros individuais, que são aqueles parâmetros que são nossa responsabilidade. Então, assim, nos parâmetros socioambientais, por exemplo, a gente pode colocar aí acesso a transporte público de qualidade, acesso à saúde de qualidade, que são situações que independem da nossa vontade, que a gente usa, que a gente participa, que a gente tem acesso, ou às vezes não, ou acesso precário, mas que interferem diretamente na minha qualidade de vida. Se quando eu ficar doente, eu não tiver acesso a uma saúde de qualidade, né, a uma assistência médica de qualidade, isso vai interferir diretamente na minha qualidade de vida.
Se eu, por exemplo, para chegar na escola onde eu estudo, eu tenho que pegar 2 ônibus para ir e 3 para voltar para casa, com certeza isso vai interferir na minha qualidade de vida. Por quê? Eu vou ter menos horas de sono, de repente, porque eu vou ter que acordar mais cedo, ou vou ter que dormir mais tarde. Então, isso vai... E, às vezes, por conta desses horários, eu vou ter dificuldade de fazer uma alimentação no horário mais adequado, né? Então, olha só, como apenas um item pode interferir negativamente na minha qualidade de vida. Só que esses pontos, os parâmetros socioambientais, eu vou tentar mexer naquilo que eu consigo mexer, alterar para melhor para mim, né? Agora, os outros parâmetros, ele fala que são 2, basicamente. A hereditariedade, que, segundo os estudiosos, interfere de 20% a 40% do que a gente, né, de como a gente é, de como a gente é, na verdade, né, como a gente responde aos estímulos. E o mais importante de todos, que é onde a gente pode efetivamente trabalhar a nosso favor, que é o estilo de vida. Segundo os estudiosos na área de longevidade, de saúde, de bem-estar, o estilo de vida corresponde a 60% a 80% da nossa qualidade de vida. Então, o que é o estilo de vida? É como você toca a sua vida, usando assim o português mais claro possível. O que você anda fazendo aí por você? E o Narras está nos ajudando, ele criou assim 5 dimensões do estilo de vida, 5 dimensões que nós devemos cuidar. Lembrando, gente, que o autocuidado é igual carteira de identidade, ou cartão de crédito, deveria ser, né? Pessoal e intransferível. Essa parada é contigo. Cada um de nós aqui precisa se cuidar, precisa colocar o seu nome na sua agenda e daí desenvolver o hábito do autocuidado. E quais são esses parâmetros, né, que até ele chama de pentáculo de Narras? Pentáculo porque ele representa graficamente isso através de uma estrela de 5 pontas. Então, temos uma das pontas, que é a nutrição, que existe até uma máxima, né, que já virou senso comum, que você é aquilo que você come, né? E eu já lembrei do DNA natural, e eu não vou dar sugestões de nutrição, porque não é a minha competência. Para isso existem profissionais competentes na nutrição, mas a gente tem aí vários nutricionistas. A gente tem, por exemplo, a Sâmia, que é uma nutricionista, é profissional de educação física e nutricionista que trabalha muito bem com isso, né? A gente tem vários outros profissionais nessa área. Inclusive, eu aprendi aqui que Campos é muito rico na área de saúde, em vários, tanto na medicina, na nutrição, na educação física, fisioterapeutas. Nós temos um timaço de profissionais na área de saúde. Então, assim, e por que eu estou falando do nutricionista? Porque, gente, uma das máximas, quando a gente, por exemplo, vai estudar treinamento, né? Quando eu vou prescrever exercício para alguém, existem alguns princípios do treinamento. E o princípio número 1 do treinamento é chamado individualidade biológica. E essa individualidade biológica não serve só para o treinamento, ela serve muito também, aliás, serve para tudo, e cada dia que passa, eu estou lendo um livro agora chamado do Walter Longo, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, onde ele fala que a gente está saindo daquele formato onde as coisas, os estudos são baseados, quer dizer, o que chega para nós, por exemplo, medicação, né, ou exercício, ou nutrição, é baseado na média da população. Para um momento do mundo, né, que a gente está individualizando a prescrição, individualizando os serviços. Por que isso? Por conta do que a gente chama hoje de Big Data, que são as informações que circulam através das redes sociais. Então, hoje,
através do Big Data, da tecnologia, a gente tem condição de conhecer cada vez melhor as pessoas. E quanto maior o meu nível de informação das pessoas que, por exemplo, se eu, como personal, se eu for fazer uma prescrição de treinamento para uma pessoa X, eu estou vendo aqui, por exemplo, o Lauro, que é uma pessoa que está nos assistindo. O Lauro tem necessidades e características físicas diferentes, por exemplo, da Carolina, que está aqui nos assistindo também. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso prescrever o mesmo treino para o Lauro e para a Carolina? Com certeza não, porque eles são pessoas diferentes, com características físicas diferentes, aí a importância da avaliação, e provavelmente com objetivos diferentes. Eles esperam alguma coisa diferente desse treino. Então, quanto mais individualizado for o meu trabalho, melhor será. Assim é também para a prescrição da nutrição adequada. Porque o nutricionista vai precisar sentar com cada pessoa e conhecer qual é a rotina dela, né? O hábito alimentar dessa pessoa, para poder não fazer aquela mudança radical. É que nem você entrar na internet, se você botar no Google, quer emagrecer. Aí ele vai te dar lá uma dieta para você emagrecer. Só que, nossa, será que essa dieta não vai mudar completamente o que eu faço hoje? E tudo que é muito radical, seja dieta ou seja exercício, a tendência é a pessoa não dar continuidade. Não deu continuidade, não adiantou nada o processo, tá bom? Então, assim como no exercício, assim como em qualquer outra dimensão da saúde, é interessante você ser orientado por um profissional de qualidade. Então, a única coisa aqui que eu vou deixar, porque foi uma experiência bem particular, a questão no quesito nutrição, uma coisa que eu fazia muito mal, gente, era beber água. Eu aprendi isso com a minha esposa, que é enfermeira, e ela, quando a gente começou a conviver já no namoro, ela já falou assim, meu Deus, cara, às vezes você passa um dia inteiro sem beber água. E olha só que louco, né? Pô, sou profissional de profissional de educação física, tenho noção de tudo, mas é o hábito, eu não tinha o hábito. E aí, ela me deu uma ferramenta fantástica, que foi um aplicativo. Ela baixou um aplicativo para mim no celular, chamado Drink Water, que é Beba Água. Tem vários outros, inclusive quem tem aquele celular da Samsung, a Samsung tem um Samsung Health, que é um aplicativo que já vem no celular, que dentro desse aplicativo Samsung Health tem lá eu vou dizer que é tipo um monitor para te lembrar que você precisa beber água. E, gente, é muito interessante, e eu recomendo para todos os humanos da face da Terra, principalmente aqueles que, como eu, bebem pouca água, que tenham um aplicativo como esse. Por que isso? Gente, o corpo humano, ele é 70% ou mais feito de água. Todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo acontecem à base de água. Então, não beber água te dá um malefício absurdo, que a gente só vai se dar conta, né? Infelizmente, é uma coisa meio que silenciosa, mas você só vai se dar conta dos malefícios que isso pode provocar, principalmente no mau funcionamento dos seus rins, lá para frente, quando de repente você já tiver uma doença grave, um problema renal crônico. Então, por favor, segundo as orientações, vamos usar a média de novo, né, dos nutricionistas, é interessante que você tenha uma ingesta de água de pelo menos 2 litros de água por dia. Tá? Aí, como você vai dividir isso, fique à vontade, você que vai trabalhar isso melhor. Só um outro dado com relação à água, que é outra coisa que quando eu comecei, eu ficava assim, vamos beber muita água de uma vez só, para eu não esquecer. Não, você tem que ir bebendo quantidades pequenas ao longo do dia até completar os 2 litros. Porque se você bebe água demais de uma vez só, também você vai aumentar muito a sua urina e vai logo expelir, e pouco será absorvido.
Então, um detalhezinho da água que vai fazer muita diferença para a sua saúde. Outra dimensão, depois da nutrição, é o comportamento preventivo. O que é o comportamento preventivo? Um dos mais importantes hoje, bom, comportamento preventivo é você fazer coisas que previnam, né, que evitem que você fique doente, por exemplo, ou que você tenha um problema de saúde. E uma das coisas que um dos itens da área da saúde que tem aumentado muito o nível de estudo é com relação ao sono, a qualidade do sono. E o que a gente tem percebido hoje é que, principalmente em função do celular, a gente tem perdido isso. Por que está perdendo? Principalmente aqueles humanos de 15 a 18 anos que eu acabei de falar para vocês agora, com os quais eu convivo, estou morrendo de saudade do presencial com eles. A gente percebe, como eu falei agora há pouco, que eles vão para a cama com o celular na mão e aí ficam horas ali, ou fazendo ou joguinho, ou conversando com alguém, e aquela luz do celular, mesmo que você apague a luz do quarto e fique só, e é uma outra coisa comum, eles apagam a luz, aí fica aquela luz do celular, aquele feixe de luz concentrado na direção dos olhos. Isso dificulta muito o sono. Mesmo que quando você larga o celular, aquilo o cérebro, porque assim, o nosso cérebro não entende hora. Hora é uma criação humana, né? A gente que determinou que, por exemplo, 8 horas da noite é noite. Para o cérebro, o que funciona é assim, claro ou escuro. Então, na hora que você vai dormir, é muito importante que você, a horas antes de dormir, você já deixe o celular, já largue o celular, já não assista mais televisão, comece a apagar as luzes do seu quarto, crie um ambiente, diminui qualquer tipo de barulho, para que você comece a, como diz o povo aí, entrar em alfa. Você começar a ter sono, deixar tirar todos os estímulos visuais e auditivos para que você comece a se tranquilizar e aí sim dormir com qualidade. Tá? Então, cuidar do sono hoje é algo que os cientistas têm descoberto que faz muita diferença na sua qualidade de vida e na sua saúde como um todo. Quem dorme mal, quem dorme pouco, porque assim, às vezes a pessoa dorme muito em volume, mas não dorme em qualidade, não chega lá nos estágios do sono profundo. Está sempre com aquele sono que se desperta rápido, acorda várias vezes durante a noite. Então, essa pessoa ela vai acordar cansada. E ao longo da semana, você vai se manter cansado. Então, você nunca se recupera. Até que vai ter um dia que você vai... Sabe aquelas coisas que acontecem? Nossa, eu dormi a tarde toda, ou o domingo inteiro, aquele momento, módulo urso de novo, né, de hibernar. Mas por quê? Porque o corpo já não estava aguentando mais a falta do sono regular, do sono de qualidade. Aí você apaga, que é para ver se você consegue repor aquele tempo, certo? Outra coisa importante é o controle, aqui a terceira dimensão é o controle do estresse. E aí, de novo, uma dimensão que vai precisar de um outro profissional competente aí, com quem eu tive um exemplo muito bom, foi a Rena, que é psicóloga aqui do IF Campus, e a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do emocional, né, durante a quarentena, e controlar o estresse. Por exemplo, tem pessoas que estão ficando, pelo fato do distanciamento social, ou de estar muito tempo em casa, têm ficado mais ansiosas, têm ficado estressadas com essa situação, né, de pseudo-confinamento. Isso faz com que essa ansiedade atrapalhe os outros campos da vida. Ela não consegue estudar bem, não consegue desenvolver, se ela está fazendo trabalho remoto, ela perde a concentração. Então, é interessante que você aprenda técnicas, né, estratégias para o controle do estresse. E uma estratégia excelente para o controle do estresse é a prática regular e orientada da atividade física. Uma simples caminhada
você acordar e fazer uma caminhada matinal. Segundo os estudiosos da neurociência, a melhor estratégia, a melhor coisa que você pode fazer para o cérebro é atividade física. A atividade física, e aí tem... E eu sempre vou falar atividade física regular e orientada, porque primeiro você precisa de uma orientação adequada do profissional de educação física para, junto com você, determinar qual a melhor atividade para você fazer, em termos de intensidade, da sua possibilidade de realização, né? Em que momento de condicionamento físico você está hoje, para poder te adequar, para orientar uma atividade que seja mais adequada para você nesse momento. Mas a quantidade de sinapses, a produção dos hormônios que vão te relaxar, isso ajuda consideravelmente no controle do seu estresse. E tem alguns estudiosos que, aliás, isso já há bastante tempo já se identificou, que a meditação é uma ótima opção para te ajudar no controle do estresse. A quarto item é a qualidade dos relacionamentos. Aí, de novo, a gente vai precisar do psicólogo quando ele nos orienta sobre a qualidade da nossa inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela tem dois pilares básicos, né? Ela tem, primeiro, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, saber como eu reajo aos estímulos. Quais são os meus sentimentos, né? E como eu reajo às coisas que acontecem comigo. Por quê? Porque quando eu tenho autoconhecimento, e através desse autoconhecimento eu adquiro autocontrole, né? O que eu faço com essas ferramentas novas? Eu vou lá para outro pilar, que é eu me relaciono melhor com as outras pessoas. Por quê? Se eu me conheço bem, e eu sei que alguma coisa que alguém faça comigo me aborrece, em vez de eu explodir, né, gerar uma discussão ou até uma luta física, eu crio uma estratégia para evitar que isso aconteça. Então, eu não só melhoro a relação comigo, mas melhoro a relação com o outro, o que é fundamental para você ter... lembra do pilar, né, do capital social, ou aqui do relacionamento de qualidade, ou do controle do estresse? Olha só quanta coisa você ganha se você souber, se você se entende bem, se você se conhece bem e se você consegue se relacionar bem com as outras pessoas. Beleza? E, por último, não menos importante, mas deixei por último de propósito, é a prática regular e orientada da atividade física. E aí alguns podem me perguntar, professor, que aliás é uma pergunta mais comum agora na pandemia, que exercício eu faço agora? Né? Porque, como eu não posso sair de casa, o que eu posso fazer em casa? Gente, essa resposta, ela, como eu falei anteriormente, eu não posso assim, faz flexão de braço, faz abdominal, faz agachamento. São exercícios teoricamente simples, mas eu não sei o nível de condicionamento físico que cada um de vocês aqui, por exemplo, que está me assistindo, está hoje. Então, o que eu posso falar para vocês aqui agora? Façam o exercício que vocês já estavam fazendo, por exemplo. Se você estava matriculado em academia, se você já é um praticante regular de atividade física e tem uma orientação de qualidade, você pode ligar lá o seu celular ou o seu computador e assistir a aula que o seu personal ou que o professor da sua academia está fazendo para você, online, né, através dos aplicativos. Por que você pode fazer isso? Porque você já tem a consciência corporal necessária, você já sabe a técnica correta de realização do exercício, então você vai tirar mais proveito desse treino.
Agora, se você é um feliz sedentário, se você não estava praticando nenhum exercício, e você liga esse mesmo aplicativo e vai querer acompanhar lá o professor fazendo burpee, não sei se alguém já, vocês aqui sabem o que é um burpee, que é saltar. Opa, entrou uma pessoa muito empolgada aqui agora, acho que é a Júlia. E aí, o que é um burpee? Você faz um salto e já cai na flexão de braço. Volta, levanta, salta de novo e cai na flexão de braço. Meu amigo, se você nunca fez exercício físico e vai começar pelo burpee, na melhor das hipóteses, você vai, primeiro, vai fazer no terceiro burpee, você vai parar. Mas se você é aquele cara que está muito afim de melhorar rápido, o que vai acontecer? Você vai arrumar uma lesão, ou muscular, ou articular, ou os dois. Então, pelo amor de Deus, se você já está treinando, siga o seu treino. E se você não está fazendo nada, qual é a atividade física que não tem contraindicação? Caminhada. O momento agora é caminhar. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que só pode caminhar. Para eu caminhar, eu tenho que caminhar com máscara. Beleza, caminha com máscara. O objetivo agora, gente... Ah, mas a máscara me incomoda. É verdade. Quando você coloca a máscara, na verdade, você está fechando as vias aéreas superiores. Então, vai dificultar a sua troca gasosa e você não vai ter dificuldade de botar o gás carbônico para fora, a respiração fica ruim. Por quê? Porque você bloqueou a respiração, na verdade. Então, mas, como diz o amigo meu, mestre André Letta, que fez um belíssimo trabalho, um estudo sobre o uso de máscaras na prática do exercício físico, quem quiser conhecer esse estudo, é só dar um pulinho no Instagram dele lá, André Letta, você vai ver. Ele praticou, ele fez corrida com máscara e testou várias máscaras diferentes. Mas, como aqui eu estou pensando aqui na galera que está fazendo atividade física para a saúde, então, assim, procure seguir a orientação. Se você já tem consciência corporal, já é praticante, você pode fazer atividade física por aplicativo, porque você não vai se machucar, porque você sabe realizar. E se você é iniciante, se você está sedentário atualmente, quer dizer, se você é sedentário, por favor, faça só uma caminhada em torno da sua casa, da sua rua, ou se você puder acessar algum lugar que você tenha pouca gente passando, né? Não vai fazer caminhada onde tem uma aglomeração, mas busque horários que tenham menor movimento para que você consiga fazer com máscara. E lembrando que a máscara, ela vai maior a sua, assim, essa sensação de não poder respirar, ela é maior, ela é diretamente proporcional à intensidade do seu treino. Numa caminhada leve, ela vai começar a perturbar no início, mas daqui a pouco você se adapta àquela situação, tá? Para quem faz treinos intensos, aí sim é mais complicado, e para isso já existem modelos de máscara novos. Hoje em dia, inclusive, tem uma máscara que o André mostrou, que ela funciona, você consegue levantar como se fosse uma tampa, né? Você vai correndo, e aí, em alguns momentos na corrida que não tem gente passando, você levanta a tampa, dá aquela oxigenada maior e volta, e assim você vai fazendo tipo intervalado, beleza? E aí, não esqueçam do... E por que isso é importante? Porque manter-se ativo será sempre muito importante para a saúde. Então, recapitulando, quais são as 5 dimensões do estilo de vida? Como é que eu me torno uma pessoa mais saudável? Tendo um estilo de vida saudável, fazendo o quê? Nutrição adequada, comportamento preventivo, como eu falei, do sono, não usar nem drogas lícitas, nem ilícitas, e comportamento preventivo está incluso aí você usar o seu cinto de segurança, por exemplo, hoje, usar máscara quando você sair na rua, usar o álcool gel, não tocar, não usar mais a mão no rosto, né? Seguir aquelas recomendações de vou sair de casa,
porque eu preciso sair por qualquer motivo, aí cuidar da sua higiene para sair. Quando voltar, mais cuidado ainda para não contaminar as pessoas em casa. Então, seguir isso, tudo esse comportamento preventivo. Controle do estresse, e aí exercício é um grande coadjuvante nesse trabalho. Se a coisa piorar, procure um psicólogo, por favor. Relacionamento, então, exercite a sua inteligência emocional, ganhe, conquiste aí, vai praticando aí a empatia com as pessoas, para que fique cada vez melhor o seu relacionamento. E, por favor, conte com a educação física aqui para uma orientação de qualidade para a prática regular do seu exercício físico. Certo? Meus amigos, espero ter contribuído com vocês e agora estou aberto para as perguntas. Excelente, professor. Muito esclarecedor. Tenho certeza que ajudou bastante a todos aqui, né? Eu sei que é um momento complicado para muita gente, né? Inclusive, eu vou até abrir aqui essa rodada de perguntas com um desabafo da Carol aqui, né? Ela escreveu aqui nos comentários no chat o seguinte: se manter ativo é muito difícil quando se tem uma rotina pesada. Fala por mim. Antes da quarentena era trabalho mais faculdade. Eu me virava para dar conta de tudo. Acordava às 5h30 da manhã, todo dia para ir à academia, jogava futsal até meia-noite. Quando tinha pelada, mas sempre foi muito cansativo. Mas realmente fazer atividade física sempre me faz muito bem. Agora na quarentena fica difícil. Não tem muito espaço e ânimo. Continuo fazendo exercício como posso, pulando corda, correndo, usando o Uniband, mas é muito difícil demais, né? Então, assim, é um desabafo que ela fez aqui e de fato, né? Eu acho que fica para muitos, ainda mais aqueles que estavam acostumados com ar livre, academias, uma atividade um pouco mais, ou então espaços mais condizentes com a prática da atividade, fica complicado mesmo fazer exercício físico no confinamento, ainda mais se o espaço não for aquele espaço, né, muito adequado e tal. Tem alguma forma, pelo menos assim, de contornar esse problema de imediato? Professor? Olha, Franz, a Carol é Carol, não é isso? Isso. Isso. Carol, sei, você... Pô, bacana, você já é uma praticante, né? Você, inclusive, apesar da sua rotina pesada, mas você colocou o seu nome na sua agenda, você reservou momentos para você praticar o exercício físico dentro daquilo que você gosta de fazer, que é um outro dado importante. E aí, quando a gente realmente em casa gera algumas limitações, né? Primeiro pela questão, às vezes pela questão do espaço, por você dividir esse espaço com outras pessoas que de repente não tem o hábito de fazer exercício, aí você tem que vencer isso. Mas o que eu posso sugerir a você, como você já está fazendo? O problema hoje é você, pelo que eu ouvi, você fazia muita coisa coletiva, né? Por exemplo, futsal, o coletivo tem esse atrativo. Você, além do exercício, você sabe que você vai encontrar pessoas, você vai se relacionar, então isso gera uma motivação. Ou quando você vai para a academia, você sabe que também vai encontrar os amigos. Como o meu irmão, o professor André Gonçalves Dias está aí, e ele foi o cara que me ensinou que o melhor do esporte coletivo é a resenha, é o pós-jogo, né? Que é aquele momento que você vai trocar, vai brincar, vai falar bobagem, vai contar as coisas da atividade. E hoje você não tem isso. Então, você vai ter que realmente ser muito disciplinado e entender que isso é muito importante para a sua saúde, para que você continue fazendo. Então, continua nessa pegada aí do pular corda. Uma estratégia que eu tenho visto até alguns alunos meus fazendo, e até uma psicóloga com quem eu faço terapia, aqui em São João da Barra, a Janine, ela tem feito até alguns vídeos fazendo, utilizar, porque a música é uma coisa muito motivante, né? Então, tem no YouTube você encontra vídeos de dança, por exemplo, ou aula de dança,
e aí você escolhe aquela música que você gosta, coloca lá, mal ou bem, você já tem aí numa música em torno de 5 minutos de exercício, de movimento que você faz, e isso te ajuda nesse trabalho. Então é mais uma estratégia que a gente pode usar para se manter ativo durante a quarentena. Ótimo, professor. O Robson, ele pergunta aqui se ser atleta de fim de semana é prejudicial à saúde. Meu Deus, Robson! Isso é... Bom, diz a lenda, Robson, que é melhor você fazer um dia do que nenhum. O problema, Robson, é que o atleta de final de semana, ele normalmente é um cara que faz jogo coletivo. É aquele cara do famoso peladão, o futebol. E aí, lembra que eu te falei da resenha? Então, só que o cara que vai jogar pelada no domingo, eu sei porque eu tenho vários pais de alunos meus agora do IF, que são assim, os filhos é que contam para mim. Quando eu abordo esse tema na aula de educação física, eles sempre dão, meu pai faz isso, professor, meu pai faz isso. E o que o pai faz? O pai ficou de segunda a sábado, ele fica, né, sem fazer nada. Aí, quando ele vai para o domingo no futebol, ele joga aquela pelada como se fosse a Champions League, final da Champions League. Ele dá o seu máximo num corpinho destreinado. Então, ele está fora do peso, com a musculatura hipotônica, que a gente fala, né, fraca, e ele, de repente, vai querer disputar uma bola, como para fazer o gol. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? Ele está fazendo uma solicitação muscular e articular, e muitas vezes cardíaca, muito além do que ele pode fazer. Resultado desse pai, se ele não infartar e não morrer no próprio domingo, ele, na segunda-feira, ele só mexe os olhinhos, ele é uma dor muscular que anda. Ele, para sair da cama, ele tem que tomar Dorflex. E aí ele fica tomando Dorflex e descansando até o outro sábado. Só que chega sábado, ele já não sente mais dor. Aí ele vai lá e dá outra pancada no corpo, de novo, no outro domingo. E isso, gente, essas pancadas de domingo no corpinho vão sobrecarregar o coração, sobrecarregar músculos, principalmente de membros inferiores, e aí esse cara só corre um sério risco de ter uma lesão musculoarticular grave. Então, nada de ser... Pô, se você quer jogar o futebol domingo, cara, pelo menos faz um treino, principalmente de força e aeróbico também. Terça e quinta você vai para a academia, faz uma esteira e um treino de força. Porque aí, quando você for jogar no domingo, você está melhor condicionado e você corre muito menos risco de se machucar. Pois é, você me lembrou um amigo meu aqui que, assim que começou a quarentena, ele disse que ia montar uma academia em casa para continuar a rotina dele, que era de não ir à academia. Perfeito. Eu tenho a academia da cidade, essa dele aí. Tem uma galera que é difícil mesmo acontecer. Ossos Max pergunta aqui como montar uma agenda saudável, né, na quarentena, né? Uma agenda de forma saudável. Como montar uma agenda de forma saudável? Eu acredito que deva ser... Como é o nome da pessoa? É o Ossos Max. Max. Posso chamar de Max, tá. Pode chamar de Max. Isso. Bom, Max, o que acontece? A agenda saudável ela é mais uma coisa, é igual o treino, é igual a dieta, né? Alguns até nem chamam de dieta, mas de reeducação alimentar. Isso tudo é muito particular. Vai depender de qual é a rotina do Max, né? Como é que é o seu... Porque realmente, como disse a Carol, a primeira que perguntou, tem pessoas que têm uma rotina muito pesada, assim... Quem, por exemplo, trabalha e estuda, por exemplo, tem que chegar e, de repente, mora longe, né, tem grandes deslocamentos, tanto para o trabalho quanto para a faculdade, a pessoa tem que sair de casa às 6 horas da manhã para estar no trabalho às 8, e aí, depois do trabalho, ela tem que sair às 5 para chegar às 6 na faculdade, e aí sai da faculdade às 11 da noite, aí realmente... você vai precisar encontrar na sua rotina, e aí por isso a agenda mesmo, e eu sempre sugiro assim, no domingo você já monta a sua agenda da semana.
Porque além daquilo que é regular, aparecem as emoções daquela semana, né? Tipo, uma reunião a mais, ou uma aula a mais que você vai ter que fazer, ou um serão no trabalho, enfim. Então, no domingo, você monta a sua agenda, mas nunca esqueça de incluir uma atividade física nessa história, ou a alimentação adequada para você. E aí, assim, eu não posso estipular horários específicos, né? Mas aí você vai ver. Agora, com certeza, por exemplo, para você incluir a atividade física, ou as 3 opções que eu vou te dar não são muito boas, mas você tem que pensar assim no ganho que você vai ter de saúde. Normalmente você tem que acordar um pouco mais cedo, ou reservar um pedaço do seu almoço para isso, ou você vai dormir um pouco mais tarde. E aí, por isso que dizem que a melhor academia é aquela que está perto da sua casa, ou que esteja dentro da sua rotina, perto da faculdade onde você estuda, ou perto do seu trabalho, ou atualmente, eu acredito até que muita gente que começou a treinar em casa vai continuar treinando em casa, porque descobriu uma conveniência muito bacana, que é o fato de eu não ter que me deslocar. Eu consigo, se quem está conseguindo fazer o treino dentro da sua própria casa hoje, percebeu essa comodidade e a possibilidade de dar regularidade ao treino. Porque às vezes o fato de ter que se deslocar para a academia faz com que a pessoa desista, por causa do trânsito, porque é longe, enfim, coisas do gênero. Então, eu não posso fechar aqui com você. Você que tem que pegar a sua rotina da semana e ver em que momento você pode incluir a atividade física. De preferência, um mínimo de 3 vezes por semana, né? Quer dizer, um mínimo de 2 vezes por semana. O ideal é que sejam 3 vezes em dias alternados, tipo segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado, que seriam as melhores opções. E uma outra coisa, só um minutinho para completar, é que os estudiosos já mostram, né? A própria Organização Mundial de Saúde mostra que para que você tenha saúde, eu não estou falando em estética, melhora de força, nada disso, estou falando em saúde. Você, com 150 minutos de atividade semanal, quer dizer, de segunda a sexta, se você caminhar meia hora por dia, ou se você fizer qualquer atividade física por meia hora, mas a gente está falando aqui de uma caminhada que é uma coisa, teoricamente, sem contraindicação e fácil de fazer, assim, de você colocar na sua rotina. Você já vai ter uma possibilidade bem menor de adquirir uma doença cardiovascular ou diabetes. E com uma vantagem, você ainda pode, lembra que eu te falei desses deslocamentos? Você, em vez de fazer 30 minutos seguidos, você pode fazer parcelado, igual Casa Bahia, pagar em 3 de 10 minutos. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Então, nos seus deslocamentos, se você, por exemplo, Campos, né, algumas cidades, principalmente aqui, eu moro em São João da Barra, moro em Atafona, trabalho em São João da Barra, eu consigo fazer alguns desses deslocamentos a pé. Então, eu consigo fazer esse 3 de 10 aí de forma mais tranquila. Espero ter te ajudado, Max. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas faz parte do show. É verdade, professor, não é uma tarefa fácil, não. Você falou 2 coisas aí que eu estava falando esses dias aqui em casa com a minha esposa, que é essa questão, né, 2 pontos muito, muito importantes. Um deles é essa relação da distância da sua casa, da sua residência para a academia ou para onde você pratica uma atividade física, né? Eu sempre tive altos e baixos, eu particularmente sempre tive altos e baixos em relação à atividade física. Na juventude, né, quando eu era mais jovem, eu jogava muita bola. Depois dos 20, 25, passei a frequentar a sua academia, mas sempre assim, 6 meses, 1 ano, não tinha uma rotina muito adequada. E de uns 3 anos para cá, eu consegui manter uma rotina quase que diária, né? E a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi sempre procurar academias próximas da minha casa, que eu pudesse, de preferência, a pé, caminhando ou então dando aquela corridinha. Isso mudou muito, porque antes era só academias longe, eu tinha que pegar carro, enfrentar trânsito, e isso já é um estresse a mais. E outro ponto que você comentou aí, que eu estava falando hoje, isso aqui na hora do almoço com a minha esposa, é essa questão do quanto que as academias vão sofrer agora no pós-pandemia, justamente pelo que você falou,
das pessoas terem percebido que elas podem criar uma rotina em casa, né, e que isso talvez seja mais conveniente, mais fácil do que se deslocar e sair de casa, e até mesmo pagar uma academia, né. Até em cima disso, né, eu vou até fazer a pergunta da nossa querida professora Érica aqui, ó. Ela diz aqui, ó, professor Ângelo, acredita que haverá uma mudança do você na sua agenda AC para o DC? Érica, boa, ótima pergunta. Eu quero acreditar que, assim, antes do DC, a gente está vivendo, a gente teve o AC, né, que a gente tinha uma rotina X, e a gente dava muito. No AC, a gente usava o tempo como desculpa para não fazer. Agora, durante o distanciamento social, a gente tem o tempo, e descobriu a importância da prática regular e orientada do exercício físico para a imunidade, para a nossa saúde, né? Para ter um organismo mais forte e que vai estar melhor preparado para resistir, vamos dizer assim, se contrair uma doença como a Covid ou qualquer outra. Então, está havendo hoje, nesse momento, uma valorização do exercício físico. Ou melhor, como lembrou o nosso mestre Jorge Steinhilber lá na live lá com a gente, valorização da orientação, porque a atividade física sozinha não vai fazer nada com ninguém. O que faz diferença é a orientação do professor para que essa atividade seja feita de forma adequada. E aí, gente, pode ser, eu sou um cara otimista por natureza, né? Então, eu estou prevendo, não, Franz e Érica, uma coisa ruim, nem para a academia, muito menos para o professor de educação física. O que vai acontecer é que a academia e o professor vão precisar de novas ferramentas, novas estratégias de comunicação para manter essa conquista grande que a gente teve agora, que é da valorização do professor e do exercício, né? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente, quando você vê os profissionais que estão, a gente amanhã, inclusive, temos uma live com a professora Adriana Klein sobre isso. Ela é professora ela tem uma academia só para mulheres, que é um nicho de mercado aqui, um nicho de mercado muito forte, né? E ela é a única que é só feminina em Campos, e ela está dando aula através do Zoom, aula de ginástica coletiva através do Zoom. Por que ela pode fazer isso? Porque aquelas alunas já treinavam com ela antes presencialmente, já têm a consciência corporal e tal, e ela continuou, essas alunas hoje estão em casa e fazendo aula através do Zoom. Então, eu prevejo assim, essas mulheres, algumas delas, vão continuar gostando de fazer aula através do Zoom. Mas outras vão entrar, outras virão para a academia e vão precisar passar por esse processo de aprender, de ganhar consciência corporal, da orientação adequada, e aí a gente vai fazer igual o que a gente está tentando criar aqui, experimentar, né, no IF, que foi a webinar de hoje de manhã, que é o ensino híbrido. E é isso que vai acontecer com a academia. A academia não perdeu nada. Eu vejo que ela ganhou uma nova estratégia, uma nova forma de levar o exercício físico para as pessoas. E essa forma, por ser mais conveniente para a pessoa, como lembrou muito bem, Franz, você, ela vai fazer com que mais pessoas acessem a atividade física, mais pessoas pratiquem o exercício. E isso é tão verdade que as academias... Porque esse movimento já estava acontecendo. Aliás, tudo que a gente está vivendo, o Covid não criou nada, né? A Covid não criou nada novo para nós. Ela apenas acelerou o processo, principalmente esse processo de utilização mais rotineira da tecnologia na nossa vida. Mas se você olhar os números da Baritec e da Smart Fit, que são as maiores maiores redes do Brasil, elas migraram, né? No primeiro momento, elas começaram a trabalhar com seus aplicativos, né? Cada uma tem, a Baritec, por exemplo, tem o BT Fit,
Cara, a quantidade de pessoas inscritas que compraram o BT Fit é enorme. Ele já representa uma fatia significativa do rendimento dessa academia hoje. Então, assim, a gente não perdeu. Eu acredito que a gente ampliou o nosso raio de ação. Agora, vai ser necessário que os profissionais e os negócios, né, fitness, entendam isso e se preparem para o DC, professora, o pós-coronavírus aí. É verdade, professor, muito bem colocado. A Raíza pergunta aqui, ó, quem não dorme bem, tem como recuperar condicionamento? Raíza, quem não dorme bem, primeiro precisa recuperar o sono. E aí, porque o que acontece com o momento do sono é o momento onde você repõe energia, né? Energia, os processos químicos se adequam, né? Você volta a se reequilibrar depois daquele dia extenuante que você teve, ou com exercício, ou com as atividades da vida diária, trabalho e tal. O corpo precisa de descanso. Descanso é algo muito importante para todos os ganhos de saúde, seja através da nutrição, seja através do exercício, enfim. Você precisa descansar aquele corpo. Se você regularmente dorme mal, você vai ficar sempre... Imagina, o seu carro vai ficar... É como se fosse um carro, né? Se você não para de vez em quando para fazer aquela manutenção, ele vai andar mal, ele vai trabalhar de forma ruim. Então, é importante que você cuide do seu sono para que você consiga ter não só uma melhora na sua performance, mas na sua saúde como um todo. Ótimo, professor, muito bom. Eu também até assim, queria deixar para as pessoas aqui também uma forma, né, de incentivo também, que elas busquem talvez inspiração. Eu acho que inspiração também é um ponto importante. E aí também eu falo por experiência própria, né? Eu tenho mais 2 irmãos, aqui a gente é da área da saúde também, eu sou biólogo, meu irmão também, e eu tenho uma irmã que é professora de educação física, também formada pela Estácio, aqui em Campos, e a nossa maior inspiração, de nós 3, ali em casa, eu e meus irmãos, foi o meu pai. O meu pai não é profissional da educação física, mas sempre gostou de atividade física a vida inteira, né? E hoje, aos 70 anos, ele completou 70 anos agora em meio à pandemia, completou 70 anos malhando, né, e pegando pesado. Ele tem uma academia em casa, ele montou ao longo dos anos aí, e faz musculação pesada. Eu fico impressionado, né, com ele. Eu lembro, eu nasci com ele assim, né, cresci vendo ele fazer, e toda vez que eu estava desanimado e pensava em desistir, eu me inspirava nele, vendo ele acordar cedo e fazendo e tal, e hoje ele tem uma saúde impressionante. Ele é o mais velho de 5 irmãos, e só tem ele mais um que estão vivos, né? Os outros 3 já faleceram, coincidentemente ou não, os outros 3 não faziam nenhum tipo de atividade física, né? Né, pelo menos dos 3 que faleceram, 2 tiveram doenças crônicas, né? Muito ligadas também ao sedentarismo. E ele né, eu até brinco lá em casa que meu pai é um experimento vivo, né? Meus pais, na verdade, né, são experimentos vivos, assim, porque o meu pai é um cara que tem uma genética fraca, eu vejo ali pela família dele, né, uma genética muito debilitada, muito propensa a doenças, como os irmãos, por exemplo, tiveram, mas com essa rotina, e muito do que você falou que hoje, professor, você vinha falando o que a gente tinha que fazer, eu vi meu pai, eu cresci vendo ele fazer, né, praticando isso, muito do que você falou aqui hoje. E hoje ele tem uma saúde de ferro, se você compara ele, por exemplo, com a minha mãe, que é uma pessoa que vem de uma família longeva, né, aparentemente uma genética muito, muito boa, mas a minha mãe é uma pessoa fumante, uma pessoa sedentária, uma pessoa que dorme mal, e hoje ela é mais nova que meu pai, mas uma saúde muito mais debilitada do que a dele, sendo que geneticamente a família dela mostra outra coisa, diferente do meu pai. Então, assim, eu tenho ali, é claro que é um N muito pequeno, para eu dizer que é um experimento, mas eu brinco dizendo que eu tenho um experimento ali em casa, porque
O meu pai é um cara muito saudável, eu me inspirei muito nele, né? E eu acho que às vezes a gente, quando está desanimado, buscar também uma inspiração é algo que nos ajuda muito a tomar uma decisão, ou pelo menos sair ali da inércia, né? Olha, então eu vou dar parabéns pelo seu pai, e isso é fato, e é com pessoas como ele, ou como a dona Laura, que eu falei, né, que aos 100 anos bateu o recorde do nado de peito na categoria dela. Mas a gente tem um cara que é mais conhecido, assim, mais famoso, que vocês podem acessar pela internet, que é o Abílio Diniz, que é um empresário que era na época, ele fez sucesso ele era um dos donos do grupo Pão de Açúcar, e tem um TED. TED é uma palestra, né, que dura 18 minutos, é um formato de palestra que você pode entrar lá, colocar TED Abílio Diniz. E nesse TED que ele fala sobre saúde, ele fala uma coisa que é muito interessante, que está relacionada com o que a gente falou agora. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para começar. Ele disse que aos 26 anos, ele teve um pico hipertensivo, foi parar no hospital, porque ele com 26 anos, já era um empresário estressado, focado no dinheiro, né, nas conquistas financeiras e tal. E aí, quando chegou no médico, naquele momento, o médico falou assim, você tem duas opções. Ou você vai durar pouco, vai viver pouco, se você continuar nesse ritmo acelerado, sem se cuidar, provavelmente você vai infartar cedo e não vai aproveitar nada do que você está fazendo. Ou você, então, escolhe uma vida mais saudável. E aí, daquele momento em diante, ele disse, e essa palestra, gente, ele fez com 80 anos. O que eu estou falando para vocês, esse TED, essa palestra, ele fez com 80 anos. E a palestra é assim, comecei a fazer 80 anos aos 26. Por quê? Quando ele percebeu que ele queria viver mais e melhor, né, ele começou a se preocupar efetivamente com a saúde dele. Então, ele começou a fazer... Aí, ele entrou com força no esporte, chegou a ser triatleta, corrida de rua, praticante regular de musculação, que, segundo ele pratica musculação até hoje. Então, se cuidar não é só por você. Isso é muito importante. Assim, se nada do que eu falei antes você guarda o seguinte: quando você vai treinar, você não está treinando só por você, não é só pela sua qualidade de vida, mas é também para a sua família. Por exemplo, Franz, o seu pai, ele treina por ele, treina pela sua mãe, treina para dar os bons exemplos para vocês, e principalmente porque ele sabe que forte, saudável, ele pode continuar, ele tem condição física de continuar cuidando da família que ele tanto ama. Lembra daquela teoria do avião? Quando a gente aprende lá, o avião está lá, vai decolar, que vem a aeromoça ensinar com a gente a hora de colocar a máscara, né? Se o avião entrar em pane, o que acontece? As máscaras caem na sua frente. E você vai colocar a máscara em quem primeiro? Segundo lá a teoria do avião, você tem que colocar a máscara primeiro em você, para depois você poder ajudar os outros. Porque você tem que estar bem, você tem que estar lúcido, tem que estar forte para poder ajudar. Então, treinar, se alimentar com qualidade, dormir bem, ser uma pessoa saudável, não é só por você, é por você e para você continuar cuidando da família que você ama. Perfeito. Você foi falando aí, passou um filme na minha cabeça. Meu pai, ele sempre... Eu percebo isso nele, né? Eu percebo essa coisa nele mesmo, essa preocupação dele, e essa preocupação dele tá bem. Até hoje, né? Até hoje a gente já cresceu, já casou, já saiu de casa, e até hoje ele tem essa preocupação de estar bem para servir bem a família e a minha mãe ali. Perfeito, né? Professor, eu queria muito agradecer mais uma vez o seu aceite desse convite, tá? Foi demais, foi realmente muito bom. A participação aqui no chat foi intensa, aqui
galera conversando aqui no chat. A gente já está chegando a 1h20, então a gente vai encerrar. Agradeço muito mais uma vez, agradeço a participação de todos aqui, tá? Agradeço a participação da professora Érica, né, dos demais professores que estavam aqui presentes, dos alunos, do CA, né? Não sei se o Hudson quer dar alguma palavra, Hudson? Franz, só mesmo agradecer a professora Érica, que nos ajudou a encontrar essa preciosidade que é o professor Ângelo, né? Agradecer ao professor Ângelo, que foi maravilhoso. Ele, desde o primeiro momento, se dispôs a fazer essa palestra incrível para a gente, né? Agradecer você também e todos os participantes de hoje. Muito obrigado a todos. Valeu, Hudson. Queria também deixar um agradecimento aqui ao João Marcelo, aí, pela colaboração para a transmissão simultânea para o YouTube, e dizer que foi um prazer conhecer o professor Ângelo. Espero que a gente um dia possa se conhecer pessoalmente. Da mesma forma, eu quero conhecer seu pai agora para virar meu também. Com certeza. Muito obrigado a todos pela participação, pela sua audiência, pela vossa paciência até agora com a gente aqui. Forte abraço a todos, boa noite e cuidem-se, por favor. Valeu, professor. Boa noite a todos, gente. Até mais. Obrigado, tchau. Valeu, Érica. Valeu, André. Mestre João Marcelo.